caro amigo, cara amiga, você que nos acompanha no Alfredo Marques em Questão. Hoje o programa vem com diletos e queridos amigos que certamente vão abrilhantar um debate do mais alto nível. Nós vamos tratar de temas muito polêmicos. E para elucidar essas questões e aumentar ainda mais a polêmica e criar um bocado de minhocainha na sua cabeça, nós vamos ouvir hoje o meu querido amigo, um colega advogado que a gente tem militância política junto desde menino, desde que a gente usava calça curta, Deodato Ramalho, que foi, entre as coisas, procurador-geral do município de Fortaleza, enfim, membro de destaque da Ordem dos Advogados, enfim, participou da diretoria da OAB. Adalberto Alencar, embaixador da Suécia no Ceará, olha aí, Adalberto é um anfitrião de mão cheia. Conheci Estocolmo, levado por Adalberto, visitamos uma cidade pertinho da área metropolitana, em que a gente foi discutir políticas democráticas, né? E, por último, não menos importante, e um amigo também extraordinário, Demétrio Andrade, que foi nada menos secretário de imprensa, um jornalista renomado, desses que o atrevimento permitem dizer tudo, ainda dar aula e nos auxiliar a fazer uma compreensão da dinâmica do mundo contemporâneo. Bom, vamos às questões de hoje. Queimadas na Amazônia e o mundo protesta contra o governo brasileiro. E eu vou começar aqui a provocação com o Adalberto, que o Adalberto é ambientalista, e sendo ambientalista conhece de cátedra essa discussão. Hoje, Adalberto, os governos da França, Emmanuel Macron, presidente da França, teve subscrita a iniciativa dele de discutir no G7 a questão da devastação da Amazônia, dos incêndios criminosos que estão ocorrendo na Amazônia, no grupo dos países mais ricos do mundo. A proposta francesa foi subscrita pela Alemanha, na pessoa da Angela Merkel, e também pelo Trudeau da França. Na França não, no Canadá, perdoe. E o presidente canadense. E aí a gente fica pasmado diante da reação. Protestos na Inglaterra, protestos em Madrid e em Barcelona, na Espanha. A Finlândia está dizendo que quer o boicote da carne brasileira. O jornal The Economist, jornal britânico, diz que exige um posicionamento do governo inglês capaz de retaliar o Brasil e fazer ele respeitar o meio ambiente. O europeu tem essa preocupação com a preservação da Amazônia. Os noruegueses contribuíam, os alemães contribuíam para preservar a Amazônia e agora recebem de um governo reacionário uma paga de se estranhar, sequenciada por um incêndio de proporções gigantescas. Diga aí, Adalberto. Bom dia, né? Bom dia a todos. O microfone, né? Bom dia a todos e os telespectadores do programa. Agradeço o convite. Isso reflete também uma questão global. Essa questão das mudanças climáticas não é só o interesse de proteger a Amazônia, a população europeia, a biodiversidade. É que esse bioma ele tem uma importância tremenda para outras economias. Ou seja, se o desequilíbrio global do planeta, né, chegar ao que os cientistas estão colocando devido à emissão de carbono, e a Amazônia é um grande fator positivo de equilíbrio para que isso não ocorra, ele vai desequilibrar as economias do mundo, ele vai desequilibrar o clima do mundo. Então é preciso ter bem claro que nessa nova fase que as mudanças climáticas avançam, é preciso muita cooperação internacional. E quando você tem um governo que se coloca na posição de não ter cooperação internacional, de não respeitar os tratados internacionais, de não respeitar aquilo que os cientistas estão dizendo nos últimos 10 anos, isso coloca em risco, inclusive, a economia brasileira. Nós temos ainda uma economia muito dependente. Então, isso nós vamos ter reações. As reações mal começaram. E isso, infelizmente, pode atingir em cheio a economia, inclusive trabalhadores brasileiros que podem perder postos de trabalho à medida que as exportações brasileiras
forem bloqueadas. Bom, queria chamar aí um vídeo para ilustrar aqui o nosso diálogo aqui, enquanto a gente vai debatendo aqui e subsidiando a nossa leitura aqui. Bom, o G7, Deodato, na proposta francesa, pode concluir por sanções contra o Brasil. O próprio presidente da França anunciou há pouco, dizendo que iria retaliar o Brasil na pretensão de entrada do Mercosul na comunidade europeia. Vai fechar a porta de negócios. O empresariado, isso aqui é a repercussão, essas imagens que você está vendo, Deodato, é a repercussão na imprensa internacional do descaso da Amazônia. O Brasil virou notícia de todos os noticiosos do mundo. E só um louco que está na presidência da República não está entendendo isso. Aliás, e um séquito de loucos, né? Porque o ministro do Meio Ambiente é um acelerado, o outro é idiota, o outro é imbecil, o outro é truculento, mas ninguém raciocina. Eu lhe pergunto, Deodato, o que esperar disso? Olha, boa tarde, né, Alfredo, Boa tarde. o cara Adalberto e Demétrio, pessoas que certamente têm muito a contribuir, né, nessa discussão aqui que trata desse tema tão relevante como o Adalberto já mencionou, porque vai para além das fronteiras, né, brasileiras, porque, na verdade, a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Evidentemente que é um território brasileiro e tem que ser preservado como território brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma, né, a Amazônia é o que se chama o pulmão do mundo. E eu queria chamar a atenção para um aspecto em relação a essas queimadas, porque você sabe que um dos principais fundamentos desse desgoverno, né, de tresloucados que nós estamos vivenciando no Brasil, né, inclusive com todas as feições, né, da Idade Média, na medida em que nega o conhecimento. Você viu que há dias atrás nós tivemos aquele problema com o dirigente o dirigente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que faz o monitoramento dessa questão da Amazônia. E foi, inclusive, demitido. O INPE alertou. Sim, alertou. E aí o Bolsonaro disse que os números eram falsos, né? Exatamente. Demite, intervém dentro do órgão. Então, toda essa turma aí que defende, por exemplo, que a Terra é plana, né? E que nessa questão da Amazônia é uma ação deliberada para flexibilizar a fiscalização, né, e através de uma grande utilização de fake news, que é uma especialidade que foi na campanha do Bolsonaro e que é agora no exercício da presidência da República, né, em que tenta confundir a opinião pública, meu caro Alfredo e telespectador, tenta confundir a opinião pública, né, fazendo uma relação como se essas queimadas fossem aquelas queimadas naturais que ocorrem, especialmente nas épocas de seca, né, a mata é mais susceptível a ter esse tipo de queimada. Ainda hoje eu vi uns bolsonaristas fazendo uma referência, fazendo uma alusão, né, aos incêndios que nessa época do ano, todo ano tem, por exemplo, na Grécia. Por conta da temperatura alta, né, a mata muito seca e acontece esses incêndios involuntários. Né? Nós estamos falando de outra coisa, a questão da Amazônia. Como acontece em Portugal, é o desmatamento. Espanha, Isso, em Portugal tem muito também. Nós estamos falando de desmatamento. Eu não sei se vocês viram vários noticiários que já surgiram de ontem para hoje, que nos últimos meses foram autorizados 500 autorizações de desmatamento ali em toda a zona da Amazônia. Então, evidentemente que isso, além dessa questão ambiental e está ligada, né, umbilicalmente à questão econômica, o Adalberto aqui já mencionou. Então, se você imaginar, por exemplo, o agronegócio brasileiro, que é um dos itens mais importantes de exportação do Brasil, de trazer divisas para o Brasil, né? Está no mundo todo. Então, o que é que esse setor de agronegócio, que eu não digo nem majoritariamente, eu diria unanimemente, né, apoiou, né, a candidatura do Bolsonaro e estão aí agora
correndo o risco de sofrer uma grave crise econômica. Ele chama a atenção aos governadores, dizendo que os governadores cruzaram os braços no combate, eu disse isso ontem, né? E também culpou ONGs, mas o fato dos governadores de estado, Bolsonaro teve ampla votação no norte do país. No norte, isso. E ainda chamei a atenção que o Nordeste é que se transformou em um estranho no ninho, porque todos os demais estados da federação, as regiões, foram pró-Bolsonaro. A única que não foi, determinantemente, foi o Nordeste. Aliás, nós do Nordeste podemos nos orgulhar de que nós somos a resistência contra a barbárie, contra a incivilização que é esse governo que está aí. Doutor Demetrios, pegue seu microfonezinho e vamos conversar, você não vai fugir do debate. Ilustre amigo, que impressões você tira desse cenário que nós estamos vivenciando? O mundo todo, grandes expressões do mundo cultural, do mundo artístico, da política e daqueles que têm sensibilidade da necessidade com um mundo contemporâneo melhor e de garantir esta convivência para outras gerações. Eu lhe pergunto, que impressão você tira do iniciado governo Bolsonaro e, notadamente, dessa crise ambiental que o governo presente arrastou o Brasil para ela, porque é inédita na história do Brasil. Sim. Primeiro, Alfredo, eu queria agradecer o convite de estar aqui, certo? Dividir o sofá com a Adalberto e com o Deodato. Um grande abraço ao pessoal da TV da gente. Eu queria chamar a atenção para o seguinte dado. Não é mais uma questão de esquerda ou de direita, que isso foi amplamente utilizado durante os últimos embates eleitorais aqui no Brasil, né? Está além disso. Se você pegar essa questão do meio ambiente, é uma questão que extrapola simplesmente uma visão política, é uma questão da sobrevivência da raça humana. É isso que está em jogo. Então, as pessoas que hoje formam o governo Bolsonaro são pessoas que não têm capacidade de discernimento em relação a tomar atitudes que preservem um dos maiores patrimônios, não só do Brasil, como do mundo. Os dados atuais são que 82%, hoje se desmatou, até nesses primeiros meses, 82% a mais do que se desmatou no passado. E ano passado já foi uma tragédia em relação ao ano anterior. O que está em questão, Alfredo, é a incapacidade dessas pessoas que estão no governo. A total insensibilidade dessas pessoas que estão no governo. Como bem ressaltou tanto o Deodato como o Adalberto anteriormente, o Brasil depende desses recursos. O Brasil depende de recursos naturais. Boa parte da nossa economia diz respeito à preservação das características não só da floresta amazônica, mas de outros biomas que se relacionam com a floresta amazônica aqui no Brasil. E só é possível o desenvolvimento econômico do Brasil com a preservação. Então, não é uma questão simplesmente de mercado. Geralmente, quando o pessoal fala o pessoal de direita tem uma visão mais aferrada ao mercado, uma visão mais liberal. A crítica que está vindo do mundo não é uma crítica de governo de esquerda. É uma crítica de mercado. É uma crítica do mercado. Isso é ruim para o mercado brasileiro. O governo francês é o governo comunista, o governo canadense é o governo comunista, o governo alemão é comunista. Não, absolutamente. Tenha santa paciência, vamos dizer, né? Nem suscitar isso aí nem cabe. Isso é ruim. Nem cabe. Entenda, isso é ruim economicamente para a Europa, é ruim economicamente, é pior ainda para o Brasil, da Finlândia, é pior da Suécia, para a América do Sul todinha, tá entendendo? Então, esse governo está comprometendo não só o meio ambiente, a natureza, a sobrevivência das pessoas, mas também a economia do país. Verdade. Está muito além dessa questão política, entendeu? Claro que a questão política é importantíssima. Você ter esse reconhecimento do que aconteceu no Brasil é muito importante. Mas o que está no poder hoje no Brasil, certo? Extrapola essa questão política. A burrice tomou conta do governo. Não existe outra palavra para definir. A incompetência e a falta de sensibilidade. Adalberto, Eduardo Bolsonaro criticou o presidente francês, a quem imputou a pecha de idiota. Esse rapaz, lhe faltam as credenciais para representar o Itamaraty, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro canto do mundo, ou então ele tem que estar fazendo discussão num botequim.
porque eu não estou vendo as qualificações desse rapaz para estar na embaixada. Pior, o general Vilas Boas, que de general é só na memória, na recordação, né? Ele está no gabinete de segurança institucional do governo, ele chegou a sustentar o seguinte, disse que a questão da propositura do Macron para levar o assunto brasileiro ao G7 é uma questão que ultrapassa os limites do aceitável na dinâmica das relações internacionais. É hora do Brasil e dos brasileiros se posicionarem firmemente diante destas ameaças, pois é o nosso futuro como nação que está em jogo. O general convoca os brasileiros para a guerra contra a França. Senhores, nós estamos aqui no raiar da loucura. Como é que você vê, inclusive como você olha, Adalberto, estando de fora do Brasil? Eu tenho filhos, eu tenho família, eu fui para o exílio, né, na década de 70, sou cria do exílio, meu pai, minha família. E de lá o mundo mudou muito, né? As pessoas estão muito conectadas. Eu tenho um filho de 15 anos, agora mesmo eu estava aqui, o mais velho de 38. O principal jornal sueco, liberal, né? Do setor empresarial, tem isso como tema e eu volto a colocar essa temática, porque o que tem de mais avançado de pesquisa no mundo e o que tem de mais avançado no sistema capitalista já sabe das ameaças que o planeta e que a humanidade enfrenta em relação às mudanças climáticas, né? E quando você tem a destruição do principal bioma do planeta, que é responsável por 20% da produção de oxigênio do planeta, realmente nós temos que tratar do nosso futuro e de futuras gerações para os próximos 1000 anos. Isso é que é a discussão. E você não pode ter uma atividade econômica, mas independente dos incêndios que estão ocorrendo agora, nós já temos décadas de um modelo econômico para aquela região que é completamente incompatível com aquele bioma. Não é possível, não é sensato que o Brasil, em 20 anos, se tornou, naquela região do maior bioma do mundo, o maior produtor de carne do planeta, inclusive com investimentos públicos. Então, muito dinheiro público. Tem mais dinheiro público do que gasto. Só uma única empresa foi beneficiada com 18 bilhões de reais, enquanto as micros e pequenas empresas. Então, quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda os efeitos nocivos da indústria da carne naquela região, naquela proporção, da forma que é feita, nós não estamos garantindo nem a economia brasileira e nem o futuro das nossas gerações. Bom, nós vamos ao pequeno intervalo e já vou aqui deixar que você preparado o que nós vamos discutir no próximo bloco. Ameaça à imprensa e jornalistas. Bolsonaro desferiu críticas aos jornalistas, já vem ameaçando-os e agora ameaça os veículos de comunicação. Aguarda aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Programa do Bezerrão, TV da Gente, canal 25.1. Brincadeiras,
premiações, muitas promoções para você. Também tem o Boteco do Bezerrão. E muito swing. Com eles, Pedrinho Cantor, Filho Negão, bora swingar. Agora chore, 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 sofra, sofra, o mal que faz se paga aqui. Chore, chore, sofra, sofra, eu não tô nem aí. E chore, chore, sofra, sofra, o mal que faz. Olá, estamos de volta e o programa de hoje tem se vale da inteligência de três grandes amigos, Deodato Ramalho, colega advogado, uma grande expressão do direito cearense, Adalberto Alencar, embaixador da Suécia no Ceará. Fui levado para esse rapaz para conhecer Estocolmo e Valentuna, olha aí, só rememorando. E o extraordinário jornalista Demetrio Andrade, uma fera do jornalismo, que está aqui hoje contribuindo para a gente ter umas tratativas e compreender o que acontece no Brasil e no mundo. Senhores, provocação vai logo para o senhor, doutor Demetrio. Eu vou pedir para que a gente veja um vídeo em que a TV portuguesa destaca a censura no Brasil e a perseguição aos jornalistas. Vamos dar uma olhada. Jair Bolsonaro ameaçou o jornalista Glenn Greenwald de prisão. A afirmação do presidente brasileiro de que o jornalista norte-americano e editor do site The Intercept talvez pegue uma cana aqui no Brasil foi feita após ser questionado sobre a portaria publicada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que permite a deportação sumária de estrangeiros. Bolsonaro negou qualquer relação da portaria publicada sexta-feira com Greenwald. Mas um facto é que foi publicada após o site The Intercept Brasil revelar que o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, trocou mensagens privadas com procuradores, ingerindo sobre as investigações da Operação Lava Jato. Greenwald respondeu à ameaça do presidente brasileiro, dizendo que, ao contrário dos desejos de Bolsonaro, ele não é ainda um ditador, ele não tem o poder de ordenar a prisão de pessoas e ainda existem tribunais em funcionamento. Bom, Bolsonaro ontem, a imprensa, ele se reportou, como sempre, de forma muito improvisada e sustentou para os jornalistas que estavam presentes que a imprensa estava fadada a chegar ao fim. Ele confunde a imprensa com modalidades de atuação. Ele diz, do mesmo jeito que acabou o datilógrafo, a imprensa vai acabar. Ora, nós estamos tratando de produção de inteligência e o jornalismo é exatamente isso. Você pega a realidade contemporânea, analisa, projeta, avalia, né, e transmite como ideia para outros. Então nós estamos tratando agora não mais de acabar com o jornalismo quanto Gutenberg pensou na imprensa, que era no linotipo, né, era folha a folha, impressa folha a folha, né? De lá para cá, muita coisa mudou e talvez ele esteja falando do advento da tecnologia. Mas o que é pior e o que o Bolsonaro não sabe é que agora todo mundo com smartphone é também um jornalista. Talvez, nesse momento, o jornalismo nunca estivesse tão fortalecido quanto teve na história de Gutenberg até hoje. Que leitura você faz, querido amigo? Rapaz, é uma questão bem mais complexa do que a gente imagina. Eu dei um curso sobre fake news recentemente e eu descobri a seguinte coisa. Toda a vida na história da humanidade, desde o início da evolução da comunicação, toda a vida que você tem uma evolução significativa do ponto de vista tecnológico, como, por exemplo, você citou Gutenberg. Quando Gutenberg criou a impressora, surgiram diversos jornais, primeiro na Europa, depois na América, e esses jornais alimentavam diversas notícias falsas. Era comum a criação de dossiês. Tem até um livro muito legal do Humberto Eco, chamado Cemitério de Praga, onde ele fala justamente isso. Quando o rádio surgiu, houve o mesmo movimento. Não foi o Bolsonaro, foi o Gutenberg. O mesmo, veja bem. A imprensa surgiu, aconteceu isso. O rádio surgiu, aconteceu isso. Tem até um episódio legal do Orson Welles
dizendo que os marcianos estavam invadindo a Terra lá nos Estados Unidos, o pessoal acreditando. Né? Televisão surgiu, aconteceu o mesmo fenômeno, e agora a gente está vivendo a internet. Só que a profusão de notícias agora é muito maior. Eu me lembro do próprio Humberto Eco dizendo que uma das tarefas, tanto de jornalistas como bibliotecários e cientistas, é separar, isso ele falava já há uns 15 anos, separar o joio do trigo. Por que o Bolsonaro se sente à vontade dizendo isso? Porque, como você bem falou, hoje você tem um smartphone, você produz notícia. Então é muito difícil para o cidadão comum conseguir avaliar o que é verdade e o que não é. Nós não estamos tratando agora aqui, fazendo aqui uma provocação, nós não estamos tratando da democratização da informação, Pelo contrário, que antes ficaria restrita apenas às famílias Fria, à família Marinho, ao Jornal do Brasil, que hoje é todo na internet, né? Que estão se adequando, né? Quantos e quantos jornais, o Jornal de Pernambuco acabou-se, né? Os daqui se acabaram quase todos, né? Então, eu concordo com você, Alfredo, mas o problema é o seguinte, quem é que vai credibilizar a informação? Porque se você pegar o histórico de vários jornalistas brasileiros que, de repente, saíram da grande mídia e estão montando seus próprios veículos, os jornalistas que têm a maior credibilidade na internet, que montam o seu blog, que têm o seu programa de rádio, a sua própria televisão independente, são os que vieram dos grandes jornais. A população ainda tem isso, entendeu? Fica muito difícil, inclusive, para o momento de transição. Exatamente. Para o futuro da profissão, eu me arrisco a dizer que o jornalismo, como a gente conhece hoje, de fato, está fadado à extinção. Está surgindo um outro tipo de coisa. Como é que a sociedade vai se organizar para tentar reputar as pessoas que produzem informação, se aquela informação é correta ou não, se aquilo ali é fake news ou não. Isso não pode prescindir de um amplo movimento social. Você tem que se organizar para isso. Eu não estou tratando do fake news quanto produção jornalística, porque independente de que seja no jornal convencional, seja na plataforma tradicional, telefone, ou no veículo tradicional, nós vamos ter manipulação de informação. Exatamente. Né? Exatamente. Numa situação ou noutra. Eu estou falando da liberdade de expressão que nós alcançamos com a disseminação da tecnologia, facultou a todos o direito de expressão, que antes ficava na mão dos veículos. Correto, né? Alfredo. Mas você vê, por exemplo, o diretor do INPE foi afastado. Sim. Aí o Bolsonaro vai dar uma entrevista dizendo, o diretor do INPE foi afastado porque está divulgando uma má imagem do Brasil no exterior. Pô, a NASA, acho que há uns 2 dias, atestou a mesma coisa. Demite quer dizer, aí, Bolsonaro, a NASA é comunista, né? A NASA é comunista, quer dizer, e para ele é muito fácil dizer isso, porque ele espalha isso aí numa rede enorme de pessoas que se alimentam daquele tipo de boato e acham que dali é informação. Essa coisa que o Deodato falou, que a Terra não é redonda, né? O pessoal que está acreditando nesse tipo de coisa, tem gente que acredita mesmo, é lançado aqui dali. A minha questão é quem vai credibilizar esse tipo de informação? Enquanto não houver uma ampla discussão social, tá, para referendar o que de fato é científico, o que de fato é um dado crível e o que é inventado, o Bolsonaro vai ficar surfando, certo? Eu não acredito. Em cima da ignorância alheia. Viés aqui. Me permita, vou aqui fazer uma provocação, Deodato. Deodato, censura, o que nós estamos tratando é disso, tá? Na hora que vai descredibilizar o cara do INPE, ele promove uma censura e uma intervenção dentro de um órgão público, que tem uma obrigação e tem responsabilidade com a tarefa que ele está executando e dos números que divulga. Ora, se o órgão é público e é do governo federal, como é que vai estar com falsidade? Né? E se tiver falsidade, que a lei o alcance. Muito bem. Mas aí nós estamos tratando de uma outra coisa, é censura para a imprensa, inviabilizar os veículos de comunicação fazendo um estrangulamento econômico, tá? E o Bolsonaro quer a subserviência da sociedade e quer uma unanimidade silenciosa. Ninguém pode dizer nada contra ele. Pergunta, é por aí? Olha, na verdade, nós estamos diante de não apenas do homem, do personagem aí, o presidente Jair Bolsonaro, que tem
toda a sua trajetória de vida profundamente comprometida com o totalitarismo, com a pregação de ditadura, com a defesa aberta de tortura, com a defesa aberta de censura e de dominação mesmo, né? E isso enquanto pessoa, né? Se você pegar toda a trajetória dele nos quase 30 anos que foi deputado federal, ele nunca escondeu isso, né? Mas não é só ele, na verdade ele faz parte de uma estrutura de poder que alçou voo com base nesse discurso, né, da intolerância, no racismo, na homofobia, né, na misoginia. Então só há uma coisa que eu sempre gosto de dizer, Alfredo e telespectador, de que ninguém pode dizer que o Bolsonaro enganou alguém. Ele não enganou. Agora, do ponto de vista da censura, tem dois aspectos aí. Ele tem, desde o primeiro momento que ele assumiu, ele tem a censura direta, inclusive na agressividade com que ele trata repórteres que eventualmente façam pergunta que não seja do seu agrado, né? Antes dessa decisão que ele tomou, por exemplo, de buscar sufocar os veículos tradicionais, não são nem da grande mídia. Não é o panfleto do Partido Comunista, não. São veículos da mídia conservadora, da mídia empresarial, né? Mas ele quer, na verdade, a adesão total, né, ao seu discurso. Qualquer coisa que se faça que contrarie, né, esse seu discurso, essa sua pregação, ele já tem como inimigo e passa a agredir. Foram vários os momentos aí de entrevistas com repórteres que ele, para além da grosseria, ele saiu para agressões mesmo, né, quando nós tivemos várias situações. E agora, de fato, não foi porque a pessoa que ouviu os desaforos ficou caladinha, né? Mas senão a coisa e agora essa recente, né, que foi o sufocamento, né, com relação ao corte de verbas, né, e inclusive criando agora recentemente uma medida provisória, né, ela até tem mérito, eu acho, sabe? Porque no mundo moderno que nós vivemos, não dá mais para você imaginar que os balanços das empresas tenham que ser publicados por meio físico. Né? Eu acho que é uma discussão interessante, mas é claro que não foi por conta disso que ele fez. Ele fez como uma forma de se vingar. A plataforma. Ele fez para se vingar por conta de uma situação de se sentir incomodado. Esse discurso, né? E ele diz, olha, eu vou acabar com o seu jornalzinho. Sim, exatamente. Eu queria exatamente. fazer uma Vamos lá, Adalberto. Nesse sentido, do centro que é o mundo que nós vivemos. E o centro do mundo que nós vivemos é a economia. As profundas mudanças que o capitalismo está sofrendo no mundo. Um país como a Suécia, o partido nazista tem 20% nas intenções de voto. Que loucura, né? Então, o fascismo avança na Europa, né? O Estado-nação democrático está ameaçado. Se você pegar o norte da África, todo o Estado-nação democrático foi liquidado para dar... Por quê? Porque a maior fonte de energia ainda é o petróleo. Então mas eu entendo aí, não, mas eu Suécia quero. Mas deixa eu falar em relação. Estigma. Sim, mas em relação à imprensa, na nova ordem do capital, alguns filósofos, o Zizek, que estão escrevendo sobre isso, a liberdade de imprensa burguesa e a liberdade democrática e até o Estado-nação, a Constituição, ela é um empecilho para esse avanço dessas reformas violentas que o capitalismo quer pautar para a nova classe trabalhadora. Então, o que é que acontece? De um lado, você tem, nitidamente, do ponto de vista pessoal, né, um autoritário com tendências fascistas que se elege, mas esse não é o centro da questão. O centro da questão é a reforma da Previdência. O centro da questão é a privatização de um patrimônio público estatal. Tá certo? E a própria imprensa, que hoje é vítima, a imprensa dominante, a imprensa burguesa, como assim dizer, ela que inclusive é beneficiada, olha o que ia passar na reforma trabalhista. Agora, a segunda reforma trabalhista. Quer dizer, quando inclusive ele trata desse tema, às vezes importante, né? As reformas do Guedes estão em centro. Então, se você, por exemplo, vamos pegar o fake news. Fake news, pega o que a imprensa disse sobre a reforma paga, inclusive com matéria paga, que é a reforma da Previdência
ia ser e é a grande salvação da classe trabalhadora brasileira. Enquanto na realidade... Discurso falso, medíocre. Sim, mas aí eu estou dando... Aliás, tem culpa nessa besteira a Rede Globo, que fez campanha determinante para alcançar essa pseudo-unanimidade. E agora é vítima dele, Bolsonaro, que vai acabar com o jornal Valor Econômico, e tomara que acabe com a Globo Mas eu também. queria, para nosso painel aqui, colocar duas questões. Quando o Bolsonaro vem com a fake news, nós reagimos mais porque ele tem cunho fascista. Mas quando a imprensa atual está apoiando, na sua grande maioria, todas as reformas, inclusive aquela que ameaça os territórios indígenas, esse fake news, ele não é enfrentado da mesma forma. Quer dizer, como é que coloca-se a imprensa? Eu queria fazer essa pergunta, essa abordagem para o Demétrio. Como é que você vê isso, por exemplo, em relação à reforma da Previdência e os jornais tradicionais fazendo uma propaganda assim avançada? Os veículos são conservadores. Demétrio, até porque eu te esqueci, era bom para também lhe ouvir, né? Nessa questão, por exemplo, da perseguição e da utilização da força do Estado, né, em cima dos veículos, inclusive veículos conservadores, tradicionais. Nós temos aqui 3 grandes exemplos. Você pega, por exemplo, a Rádio Jovem Pan, que é uma porta-voz do bolsonarismo, né, com muita truculência, inclusive, no mesmo nível do discurso do Bolsonaro. Mas o Vila, aquele que participava do programa, um antipetista dos mais virulentos, ele começou a fazer algumas críticas ao Bolsonaro, né, e ele foi sumariamente demitido da Jovem Pan por pressão do governo para ele sair. A Record, né, iniciou um processo de dura perseguição ao nosso saudoso, né, e companheiro jornalista que também atuou muito na mídia alternativa, apesar de ser da grande imprensa, também estava na mídia alternativa e foi um grande baluarte dessa possibilidade que se criou com os novos veículos, né, dessa mídia alternativa, que era o Paulo Henrique Amorim. Bom, a gente olha para longe, mas a gente não olha o que acontece em casa. Eu mesmo fui afastado de 2 TVs você é um exemplo ideológica. Sim, sim. Entendeu? Porque não bajulo ninguém, porque não sou babão de ninguém, porque não vou entregar uma coisa diferente do que eu penso. Pronto, então, o Paulo Henrique Amorim na Record. Dias depois ele veio a falecer e tal. E também no SBT, bom, né, que está se transformando. Vou caçar a sua palavra. Vou passar logo para o Demétrio, porque nós só para dar só o Raquel. Então não vai ter a Raquel, que também é uma jornalista né, de direita e tal, mas também foi perseguida e já foi punida pelo Silvio Santos por conta de um texto que ela publicou no Twitter. Eu sei que o Silvio Santos já vai entrar no baú pela idade. Vamos lá. Olha, é uma característica do fascismo, a perseguição, vocês sabem mais do que eu, a perseguição ao pensamento que não é o pensamento único, né? Quando você cita que o general quer provocar uma guerra contra a França, o nacionalismo é uma característica premente do fascismo também. Então, assim, quando você se fecha num núcleo de poder, onde você não admite uma discussão democrática, o diálogo com a diferença, isso vai acontecer. A mesma imprensa que está patrocinando, que foi patrocinada para defender a reforma da Previdência, e de fato foi, de forma escancarada, eu só queria fazer um parênteses, Adalberto, para o cidadão comum, quando ele está no meio de tantas notícias falsas, quando chega mais uma notícia falsa capitaneada pela grande imprensa, a dificuldade que ele tem de discernir é muito maior. É muito maior. Isso é uma técnica muito... Já foi contaminado. Isso é uma técnica muito apurada de manipulação, certo? Que foi usada pelo Trump nos Estados Unidos e está sendo usada por ele aqui. Antigamente, quando você queria ganhar um eleitor, você queria ganhar o pensamento médio do eleitor. E hoje não é assim. Você vai atrás dos eleitores que, de fato, apoiam o seu pensamento, por mais louco que ele seja. E você cria uma base de apoio, uma base de sustentação tão fiel que você diz qualquer besteira e as pessoas vão dizer, não, é isso mesmo. Isso é uma negação da inteligência, é uma negação da humanidade, certo? E quem apoiou o Bolsonaro pensando que ia desfrutar desse tipo de comportamento, de algum tipo de benesse, vai se arrepender. O próprio Dallagnol está se arrependendo, certo? O próprio Moro talvez se arrependa. Bom, nós vamos tratar de Sérgio Moro
e de Bolsonaro, interferência do presidente na Polícia Federal para blindar a família, tem gerado um verdadeiro caos na relação entre o governo, a Polícia Federal e o ministro Sérgio Moro. Mas isso será no próximo bloco. Aguarda aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Programa do Bezerrão, TV da Gente, canal 25.1. Brincadeiras, premiações, muitas promoções pra você. Também tem o Boteco do Bezerrão. Numa noite de estrelas, saímos pra passear. E muito swing. Com eles, Pedrinho cantou, Filho Negão, bora swingar. Agora chore, 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 sofra, sofra. O mal que passa e paga aqui. Chore, chore, sofra, sofra. Eu não tô nem aí. E chore, chore, sofra, sofra. O mal que passa. Estamos de volta. Obrigado por sua audiência. O programa de hoje conta com a inteligência de Deodato Ramalho, do meu querido amigo Adalberto Alencar e Demétrio Andrade, só fera. E eu vou aqui fazer aqui uns registros. Primeiramente, olha aqui esse livrinho aqui, A Estrada, do meu querido amigo Adalberto, que conta a saga dele e certamente da sua família, dos anos de exílio, o que é se tornar um andarilho no mundo. No primeiro momento você se torna um pária, você não tem nação, você não tem amigos, você não tem referência, né? E esse governo ameaçou há pouco, inclusive, de banimento, de extradição, quem for contra ele. Então nós estamos vivendo aqui realmente a antessala do inferno. E queria também dizer o seguinte, para você participar do nosso programa, temos agora um número do WhatsApp que você nos dará a honra, olha aí o número aí, 98819-9871. Está aí na telinha, anote, porque com esse número você vai denunciar quem você quiser, o que você quiser. E não pense que eu não coloco não, porque eu coloco tudo, tá certo? Eu tenho atrevimento e coragem para colocar, ser um porta-voz seu na imprensa cearense. Não quero pautar ninguém, que não é essa a pretensão, mas a denúncia que você me mandar vai estar aqui no ar. E se puder dar essa contribuição, o programa de pronto agradece. Bom, vamos voltar aqui aos assuntos do interesse coletivo. O senhor Bolsonaro gravou um vídeo ontem dizendo da intervenção na Polícia Federal, que quem nomeia é ele mesmo, que não é Moro, e quem manda é ele, e acabou-se a conversa. Dá uma olhada aí, galera. Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Não depende da vontade dele.
E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. Bom, você viu aí, só resta um caminho para Sérgio Moro. Pedir as contas, arrumar a mala. Ou você entende outra coisa diferente, Deodato? Não, eu acho que o grande problema é porque, para além dessa questão ideológica, né, de toda a intolerância que o Bolsonaro expressa, né, é uma questão também de muita ignorância. Ele é uma pessoa muito rude, ele não tem conhecimento de absolutamente nada. Né? Então, ele age na presidência da República como se ele fosse um dono do bodega. É o bodegueiro. Você vê, por exemplo, o Sérgio Moro, que chegou no governo como grande avalizador, né, do governo Bolsonaro, chegou como um gigante, hoje é um anão, completamente desmoralizado, né, desautorizado. Desculpa os anões, não tem nada a ver contra vocês, mas é porque ele é bem do ponto de vista do pequenininho, né? Sérgio Moro é quase ninguém. Está completamente desmoralizado. E não só, Alfredo, a partir dos vazamentos dessas conversas criminosas dos procuradores e dele lá na República de Curitiba, mas também porque ele passou a ser, como ministro da Justiça, ele perdeu toda aquela áurea de um homem imaculado, de alguém que estava ali como um paladino da justiça, na medida em que hoje ele virou um babá, né, de grupos milicianos, a partir da proteção que dá, né, ele protegeu agora o filhinho do Flávio Bolsonaro do COAF, ele que estava com o COAF, que foi retirado da mão dele, mais uma fragilização. E mais uma fragilização, que é isso aí, o motivo desse vídeo aí do Bolsonaro, é por conta das investigações que envolvem a família dele, e ele está mexendo no COAF, e quem está na direção do COAF é um delegado da extrema confiança do Sérgio Moro, e que ele está querendo tirar. Então está um embate entre eles. Já levou, já está na rua. E o superintendente... É só uma questão de tempo. E o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que também ele quer trocar para proteger lá aqueles grupos criminosos dele, que gravitam até para não chegar na Michele Bolsonaro, porque já chegou. Já chegou porque tem um cheque, né? Doutor Demétrios. Eu estou lembrando aqui, Alfredo, na época que o Lula era presidente, a Dilma era presidente, tá? Da total liberdade que a Polícia Federal tinha para agir, que o Ministério Público tinha para agir, tá certo? Que todas as instituições que funcionavam como instituições... deixava a Polícia Federal trabalhar. Exatamente. O honesto Bolsonaro não quer deixar. Quer dizer, aquele discurso que elegeu o Bolsonaro, assim, não, vamos varrer a corrupção, vamos tirar o PT... Só se for da casa dos outros, da casa dele ele não perde. Vai implantar o comunismo aqui no Brasil, vai implantar a ditadura. Nós estamos vivendo a ditadura agora. Quem é jornalista sabe o que eu estou dizendo. Quem é advogado sabe o que eu estou dizendo. Quem é ambientalista sabe o que eu estou dizendo. Ambientalista, eles querem tocar fogo junto com as árvores lá na Amazônia. O discurso agora é um discurso único. Não admite qualquer tipo de intervenção ou diferença. Ou seja, o Estado Democrático de Direito, ou seja, a possibilidade de você dialogar com as outras pessoas, fazer as instituições funcionárias, a plena democracia, como a gente vivia nos governos do PT, está acabando. A imprensa está sendo cerceada. A Justiça está sendo cerceada, a Polícia Federal está sendo cerceada. O que mais você quer? Né? Qual prova mais contundente você quer que a gente está na antessala do fascismo aqui do Brasil? A Polícia Federal e alguns expoentes da Polícia Federal indignados com a mudança, com as movimentações, as blindagens que Bolsonaro quer promover no órgão, em razão da atuação contra a família dele. A Polícia Federal estava chegando perto do Queiroz, que segundo aquele Alexandre Frota está enterrado, era melhor pegar o número da sepultura, né? Mas a polícia está chegando no Queiroz. E aí, para impedir as investigações, aí intervém-se na Polícia Federal, se muda diretor, se faz isso, se faz aquilo. A Polícia Federal está em pé de guerra, exigindo de Sérgio Moro uma posição contra o Bolsonaro. Você acredita, Adalberto, que, francamente, que Moro vai afrontar Bolsonaro? Nesse livro, né, no período da ditadura, de 9 aos 14 anos, que eu escrevi, para você ter uma ideia, nós tivemos a nossa casa aqui pertinho, no Benfica, aqui na Princesa Isabel, onde eu me criei, várias vezes, ilegalmente, invadida pela Polícia Federal, invadida pelo Exército.
Aí está no livro, você com 9 anos de idade, ser acordado com um fuzil FAL, tá certo? Na cabeça, aqui na rua Senador Catunda. Mas mesmo com todo esse problema de trauma pessoal que nós temos em relação aos instrumentos de tortura, os desaparecidos, agentes do Estado, da polícia, inclusive da Polícia Federal que estiveram envolvidos, nós não podemos reconhecer que a Polícia Federal ela é um patrimônio da segurança pública, do sistema investigativo brasileiro. Então, é isso que está ameaçado. Mas, como o Demetrio falou, nós temos essa investida fascista. Ela foi, em primeiro momento, contra um determinado grupo político, ou alguns políticos, e agora ela se volta contra as instituições brasileiras. Mas ela não se volta só na Polícia Federal, ela não se volta só na Procuradoria e no Ministério Público. Ela se volta também contra milhares de funcionários públicos dos Correios, que hoje estão ameaçados de privatização, um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira. Então, isso é o Estado de Direito, no meu entender, que está sendo ameaçado. Eu, falando ontem, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, falando ontem com um amigo, que é caricaturista, que tem sempre contribuído com o programa da gente, Sival Einstein, ele fez uma charge em sua homenagem, dizendo, olha, vem um ambientalista, uma pessoa importante, capricha aí, vamos dar uma olhada na contribuição do Sival. Olha aí, o Tamanduá, né? Cego, de braços abertos, com a faixa presidencial tudo em chamas. Né? Retrata realmente esse cenário, esse momento dantesco que nós estamos vivendo. Nero mexe na catacumba, revira-se quando sabe que foi superado. Né? Realmente fica difícil a gente imaginar um cenário tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Bom, vou voltar aqui à questão da Polícia Federal. Nós não estamos tendo uma inversão de valores na nossa sociedade e a pregação é totalmente distinta do processo eleitoral, como sustentou o Demetrio, totalmente distinta, Deodato. Olha, eu penso que nessa questão do funcionamento das instituições republicanas, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa situação absolutamente deplorável, né? Diga quem quiser falar, né, diga o que quiser dizer em relação, por exemplo, aos governos do PT. Foi exatamente foi em toda a história do Brasil, foi o único momento na história brasileira que nós tivemos as instituições realmente funcionando plenamente, com autonomia, aliás, até com certo exagero. Há gente nossa, Demetrio, que até critica que nós somos republicanos demais. Porque você imagina, antes do presidente Lula, nós tínhamos o Procurador-Geral da República, foi o mesmo procurador nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, o Geraldo Bringeiro, que era conhecido, você é advogado também, sabe disso, engavetador-geral da República. Foi um escândalo, né? Nunca não se apurou nada em todos os governos do Fernando Henrique Cardoso, com todos aqueles escândalos que aconteceram, tiveram, salvo engano, 58 investigações de grandes operações da Polícia Federal. Nunca foi preso ninguém. No governo Lula, iniciou com a plena autonomia e as condições instrumentais para a Polícia Federal atuar. A família do Lula foi investigada de cabo a rabo. Todos os irmãos do Lula foram investigados. A pior contradição, sabe o que é, Deodato? É que se não fosse um governo do PT, talvez a Operação Lava Jato jamais teria existido. Nesse sentido, você pega, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Em todos os três governos, os dois do Lula e o terceiro governo da Dilma e o início até 2015. 6 meses. Não é? Do governo da Dilma. O Procurador-Geral da República foi escolhido pela categoria dos procuradores, o mais votado. Não era nada. Ele poderia, na lista tríplice, escolher o mais votado. Os reitores da universidade, o mais votado na lista tríplice. Né? Sem qualquer intervenção, nenhum viés ideológico, nada. O cidadão comum entender, certo? O Sérgio Moro, que devia agir como juiz e agiu. Não agiu como magistrado, agiu como uma pessoa, uma parte interessada no processo para condenar o Lula, para condenar o PT. No momento em que ele faz a divulgação de grampos ilegais envolvendo
2 presidentes da República, no caso o Lula e a Dilma, tá? Sim. Você imagine, você que é cidadão que está nos assistindo agora, se esse tipo de prática chega ao seu estado, à sua cidade, você está envolvido num processo e o juiz age dessa forma contra você, isso é que é respeito à democracia, Demetrio, isso é que é respeito ao Estado Democrático de Direito, isso que eu quero falar. Se hoje, Demetrio, entrevistando, na ânsia de encarcerar o Temer, grampeasse o Bolsonaro, que situação seria hoje se tivéssemos esse cenário? E nessa questão do juiz, Demetrio, pior ainda é você ter, e aí eu me dirijo a qualquer cidadão comum que tenha qualquer processo, de qualquer natureza, seja um processo civil, trabalhista, criminal, né, e depois você descobre que o juiz estava combinando com o advogado da parte contrária para fazer o que ele fez. O tempo acabou, vou deixar você dizer tchau. Tchau, tchau. É um prazer estar aqui com você. Até a próxima, né? Espero muito sucesso aqui na TV da gente. Vou conspirar para que nosso programa seja transmitido lá para as suas rádios. Pronto, exatamente. Para a nossa Rádio Liberdade lá em Boa Viagem. Vamos transmitir para Estocolmo o nosso programa. Pelo menos falar de lá, né? Um abraço. Será nosso repórter internacional. Vamos lá. Muito obrigado, Alfredo. A TV da gente é uma TV que preza pela liberdade. Muito obrigado por estar aqui com você. Nossa. Segunda-feira estamos de volta com tudo. Tomara que ainda tenhamos a Amazônia na segunda-feira. Forte abraço.